Na consulta com o médico idoso, eu disse meu sobrenome. Ele empalideceu na mesma hora e me encarou com atenção redobrada. Seu marido, por acaso, é André Soares? Fiquei surpresa. É sim. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele desviou o olhar por um instante, respirou fundo e respondeu em voz baixa. Eu vou explicar, mas preciso que você me ouça com muita atenção. E você vai entender tudo. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Desejamos a vocês uma agradável escuta desta história envolvente. Marina tinha 52 anos e há muito havia deixado de esperar surpresas da vida. Cada manhã começava da mesma forma. Despertador às 6h30, uma xícara de café forte com leite, um sanduíche de queijo, enquanto a cidade acordava lá fora. O apartamento de 3 quartos no centro, com pé direito alto e assoalho de madeira que rangia a cada passo, havia sido herança da avó. Marina amava aquele apartamento. Ele cheirava a lar, de verdade, quente, familiar. Na cozinha pendiam as mesmas cortinas de flores miúdas que a avó havia pendurado uns 30 anos atrás. Marina não conseguia se obrigar a trocá-las. No parapeito ficavam vasos de violetas. Ao lado, um rádio antigo que ela ligava por hábito, embora já faz tempo não ouvisse. Para o trabalho, Marina ia de carro, um Toyota prateado comprado 5 anos antes. Ela trabalhava como contadora-chefe em uma grande empresa industrial, a Construtec, fabricante de componentes para equipamentos de construção. 23 anos na mesma organização. Começara como contadora simples, depois subira a vice, e nos últimos 8 anos chefiava todo o departamento financeiro. Os colegas a respeitavam pela precisão e pelo temperamento tranquilo. O chefe, Geraldo, um homem corpulento com a gravata eternamente afrouxada, dizia sobre ela: Marina é nossa fundação. Enquanto ela estiver aqui, durmo tranquilo. Além do apartamento, havia um sítio no interior, pequeno, de madeira, com um terreno de 600 metros quadrados. Os pais de Marina o compraram nos anos 80, quando os terrenos rurais eram distribuídos pelas empresas. O pai, Paulo, passava cada verão entalhando alguma coisa lá, ora um gazebo, ora uma nova varanda. Ele se fora havia 12 anos, mas o gazebo ainda estava de pé, levemente inclinado, com o corrimão de madeira esculpida que ele mesmo havia feito. A mãe, Dona Zenaide, ainda era viva e tinha 73 anos. Morava sozinha em um apartamento de 1 quarto no outro extremo da cidade, mas ligava para Marina todos os dias exatamente às 19 horas. Com o primeiro marido, Marina se divorciara aos 42. Sérgio, assim se chamava, não era um homem ruim. Simplesmente, em algum momento, pararam de se enxergar. Ele chegava do trabalho, jantava, sentava no computador. Ela chegava do trabalho, jantava, sentava com seus relatórios. Nos fins de semana, ficavam em silêncio. Certa manhã, no café da manhã, Marina olhou para ele e percebeu que não conseguia lembrar a última vez em que haviam conversado de verdade. Não sobre contas, não sobre reforma, mas simplesmente um com o outro. O divórcio transcorreu em silêncio, sem escândalos. Dividiram os bens, apertaram a mão um do outro. Sérgio foi para outra cidade. Casou-se de novo. Marina ficou sozinha. 10 anos de solidão soam mais assustadores do que eram na realidade. Marina não sofria. Tinha o trabalho, a mãe, as amigas, o sítio. Aos sábados ia ao mercado, comprava requeijão fresco de uma feirante conhecida, Tâmara, que sempre separava o melhor para ela. Aos domingos visitava a mãe, levava mantimentos, preparava o almoço. No verão, mexia com a horta, tomates, pepinos, morango. Tudo era equilibrado, calmo, previsível. Às vezes, porém, nas noites em que o apartamento silenciava e o assoalho parava de ranger, surgia algo, não exatamente saudade, mas uma sensação de que a vida passava por ela como um trem que ela via pela janela por trás da cortina, sem embarcar. André surgiu em novembro, no aniversário de Silvana,
uma conhecida comum com quem Marina trabalhara no mesmo departamento. Silvana organizara uma festa em casa, cobriu a mesa no salão grande, acendeu velas, colocou música suave. Havia umas 15 pessoas, em sua maioria mulheres, mas também alguns homens. O marido de Silvana, um casal de amigos dele e este André, que Silvana apresentou como uma pessoa maravilhosa, engenheiro, aliás. Ele tinha 46 anos, mas parecia mais jovem, bem cuidado, de estatura mediana, com cabelo aparado e olhos castanhos nos quais havia algo atento, penetrante, embora à época Marina interpretasse aquilo apenas como atenção. Estava vestido de forma simples, mas impecável. Calça jeans escura, gola alta, sapatos limpos. As mãos eram secas e quentes. Marina notou isso quando ele lhe estendeu uma taça de vinho. Eles foram conversar perto da janela enquanto os demais dançavam. André falava de seu trabalho, projetos, plantas, clientes. Falava com calma, sem se gabar. Perguntava a Marina sobre a vida dela e, coisa surpreendente, ouvia. Ouvia de verdade. Olhava nos olhos, não no telefone, fazia perguntas, às vezes sorria. Quando ela contou sobre o sítio e o gazebo do pai, ele disse: "Corrimão esculpido é um trabalho sério. Seu pai sabia fazer as coisas com capricho." E Marina sentiu um calor repentino vindo dessas palavras. Ele pediu o número dela, ligou 2 dias depois, convidou-a para uma caminhada à beira do rio, depois para um café, depois para o teatro. André não pressionava, não forçava. Trazia flores não em buquês, mas uma de cada vez. Ora uma margarida, ora um galho de jasmim embrulhado em jornal. Certa vez chegou com um pote de geleia caseira. Um amigo do interior trouxe, de goiaba, experimenta. Marina experimentou. A geleia era espessa, com pedaços grandes, de verdade. As amigas, é claro, comentavam. Luciana, colega de trabalho e amiga mais próxima, disse com cautela: "Mari, não se apresse, observe melhor." Mas Silvana, que os havia apresentado, fez um gesto com a mão. Que observar o quê? Um homem normal, trabalhador, sem vícios. Desses não se acha mais na nossa idade. A mãe de Marina, ao conhecer André, floresceu. Ele trouxe uma caixa de bombons e passou meia hora conversando com ela sobre mudas de horta. Dona Zenaide depois ligou para a filha e disse: "Marininha, finalmente, um bom homem calmo é exatamente o que você precisa. Não o deixe escapar." 6 meses depois, André pediu sua mão. Sem anel, sem restaurante, simplesmente numa tarde na cozinha tomando chá. Disse: "Marina, fico bem com você. Quero que seja sempre assim. Vamos nos casar." Ela concordou. No cartório de registro civil foi simples. Só eles, 2 testemunhas e um buquê de rosas brancas que André comprara na floricultura da saída do metrô. Depois da cerimônia, foram a um restaurante. Comemoraram de forma modesta com os 4. Marina vestiu um vestido que havia tirado do armário pela última vez uns 5 anos antes. Ficou um pouco folgado, mas ainda lhe caía bem. André a olhou e disse: "Linda." Ele se mudou para a casa dela. Tinha poucas coisas. 2 malas e uma caixa de livros. Entregou o apartamento alugado que tinha nos arredores da cidade. Integrou-se à vida de Marina com facilidade, como se sempre tivesse estado ali. De manhã, acordava antes dela, fazia café, fritava ovos. À noite a esperava ao voltar do trabalho, quando estava em casa. Nos fins de semana ia ao sítio, consertava a cerca, recobriu o telhado do galpão, pintou o gazebo do pai, sem pedir licença. Marina ficou tensa a princípio. Afinal, aquilo era obra das mãos do pai. Mas André pintou com cuidado, com a mesma tinta, na mesma cor, sem tocar no corrimão. A madeira precisa de proteção, ele explicou. Senão apodrece em 2 anos. E Marina se abrandou. Ele levava a mãe aos médicos. Dona Zenaide sofria dos joelhos, artrose, e ir às consultas era pesado. Antes, Marina pedia licença no trabalho, chamava táxi, ficava nervosa. Agora, André ele mesmo ligava e dizia: "Dona Zenaide, amanhã às 10 horas com o ortopedista." "Passo às 9h30, não se atrase." A mãe estava encantada. "Ouro de genro", repetia ela em cada conversa.
Os primeiros 2 anos foram tranquilos, quase sem nuvens. Marina se pegava sorrindo sem motivo, simplesmente porque a casa não era mais silenciosa. Porque havia alguém com quem contar sobre um cliente inesperado, sobre uma nova variedade de tomate, sobre uma situação engraçada no mercado. André ouvia, assentindo, às vezes comentava. As piadas dele eram discretas, um pouco antiquadas, mas Marina gostava. A única coisa que a incomodava levemente era o dinheiro. Mais precisamente, a ausência dele da parte de André. Ele dizia que trabalhava por conta própria, pegava projetos, desenhava plantas para certas empresas. Mas em 2 anos Marina nunca viu nenhum contrato, nenhum comprovante de serviço prestado. O dinheiro dele chegava raramente e em pequenas quantias. R$ 500 para o mercado, 300 para a gasolina. As despesas principais, condomínio, comida, gasolina, sítio, remédios da mãe, ficavam com Marina. Ela ganhava bem, quase 12 mil por mês, e no fundo dava conta. Mas um resíduo ficava. Certa vez ela tentou conversar. Com cuidado, numa noite durante o jantar, André, sem cobrar nada, só quero entender. Você tem algum projeto agora? Faz tempo que não conta nada. Ele não se ofendeu, não explodiu. Pousou o garfo, olhou para ela e respondeu com voz tranquila. Mari, o mercado está difícil. Os clientes atrasam os pagamentos. Novos projetos aparecem raramente. Estou procurando. Você sabe que não sou de ficar parado. E mudou de assunto. Perguntou como estava o relatório do trimestre, se precisava de ajuda em alguma coisa. Marina não insistiu. Pensou. Bom, acontece. Para o homem também não é fácil. A idade, a concorrência. Não queria se tornar aquela esposa que reclama de cada centavo. Ela ganhava o suficiente. André ajudava em casa. O equilíbrio, mesmo que irregular, se sustentava. E então chegou o 3º ano. Marina não percebeu de imediato que algo estava errado. Os primeiros sinais eram sutis, quase imperceptíveis. Certa manhã, ela acordou e não conseguiu se levantar logo. O corpo estava pesado, como se algo invisível a pressionasse. Ficou deitada uns 10 minutos, olhando para o teto, tentando lembrar que dia era. Depois, com esforço, sentou-se, baixou os pés ao chão. A cabeça rodopiava. Na boca, um gosto estranho, amargo, metálico. André apareceu no quarto com uma xícara de chá. Dormiu mal. Beba. Fiz um chá de ervas para você, com melissa e valeriana para os nervos. O chá estava quente, com sabor marcado, cheirando a ervas. Marina o tomava em goles pequenos enquanto André sentava ao seu lado na beira da cama e acariciava sua mão. Ela pensou, que atencioso. Outro teria ido à cozinha, ligado à TV. Este fica aqui, preocupado. Mas uma semana depois, tudo se repetiu. E mais uma semana depois, o peso matinal tornou-se habitual, como se alguém durante a noite drenasse suas forças gota a gota. A cabeça girava, especialmente ao levantar-se de súbito. Às vezes, Marina se pegava sem lembrar da noite anterior. Ela havia jantado, havia tomado chá, André havia dito alguma coisa e depois escuridão. Acordava na cama, de pijama, com a sensação de que entre o jantar e a manhã nada havia existido, como se alguém tivesse cortado um pedaço do tempo. Ela atribuía tudo ao cansaço. Final do ano fiscal, relatórios, auditorias, muito trabalho. A idade, dizia para si mesma, 52 anos, não 25. O organismo se cansa, é normal. André reforçava essa versão, comprava vitaminas em embalagens com rótulos bonitos, colocava na mesinha de cabeceira um copo d'água e 2 comprimidos. Magnésio e B6. Você precisa. Preparava o chá de ervas todas as noites, sem exceção. Ficava de olho para ela tomar. Você trabalha demais, dizia ele no jantar, fatiando o pão para ela. Precisava descansar. Que tal tirar férias? Vamos ao sítio. Fica sentada no gazebo, respira o ar do campo. E Marina acenava com a cabeça, pensando que tinha sorte no marido. Que nem todo mundo encontra alguém que perceba quando você está mal e fique ao seu lado não com cobranças, mas com uma xícara de chá
e uma mão calorosa no ombro. Ela ainda não sabia que o chá era justamente o problema. Ao 5º mês daquelas manhãs estranhas, Marina já não se reconhecia. A mulher que por 23 anos jamais chegou atrasada ao trabalho, agora mal conseguia se forçar a sair de casa. Cada passo custava, como se as pernas estivessem enroladas em chumbo. Ela começou a esquecer coisas simples: onde colocou as chaves do carro, se havia fechado a porta, se havia desligado o fogão. Certa vez passou no sinal vermelho porque não viu o semáforo. O motorista do carro oposto buzinou desesperadamente. Marina deu um susto e pisou no freio com tanta força que a bolsa voou do banco do passageiro e o conteúdo se espalhou pelo chão. Ela ficou sentada por alguns minutos, agarrando o volante, esperando as mãos pararem de tremer. Depois desse episódio, deixou de dirigir. Ia ao trabalho de ônibus, embora antes não suportasse o transporte público. No trabalho, a situação piorou de vez. Marina cometeu um erro no relatório trimestral, inverteu linhas e a diferença chegou a quase R$30 mil. Quem descobriu não foi ela, mas uma estagiária jovem, Nath, que revisava os números antes do envio. Nath se aproximou em silêncio, colocou uma cópia impressa sobre a mesa e sussurrou: "Marina, por favor, veja aqui. Parece que algo não fecha." Marina fitou os números e não entendeu de imediato onde estava o problema. Depois viu, e um frio tomou conta dela por dentro. Esse tipo de erro ela nunca havia cometido, nem mesmo no primeiro ano de trabalho, quando ainda se confundia com os lançamentos. Uma semana depois, mais um erro. Depois outro. Os colegas começaram a trocar olhares pelas costas dela. Marina percebia, embora eles tentassem ser discretos. Luciana, que trabalhava na sala ao lado há 15 anos, certa vez entrou, fechou a porta e sentou-se à sua frente. "Mari", disse ela, olhando para a amiga com preocupação evidente, "você não está dormindo nada? Seu rosto está cinza e seus olhos têm um brilho esquisito." "Estou só cansada, Lucy." "Fim de ano você sabe como é." Marina tentou sorrir, mas os lábios não obedeceram e saiu uma careta torta. "Não é cansaço. Te conheço há 20 anos. Você não ficou assim nem depois do divórcio com o Serginho. Talvez um médico?" "Fui. Não encontraram nada." Luciana ficou quieta por um momento, tamborilou os dedos na mesa. "A qual você foi?" "À clínica do bairro, depois ao neurologista." "O que disseram?" "Cansaço crônico. Receitaram vitaminas." Luciana franziu a boca com ceticismo, mas deixou o assunto por ali. 2 dias depois, Geraldo chamou Marina à sua sala. O gabinete ficava no fim do corredor, amplo, com cortinas pesadas e o ar-condicionado sempre ligado. Na mesa, como sempre, havia uma garrafa de água mineral pela metade e uma pilha de documentos que ele assinava mecanicamente sem olhar. Mas agora, os documentos estavam de lado. Geraldo estava recostado na cadeira e olhava para Marina com uma expressão que ela nunca havia visto nele. Não era raiva, nem irritação, mas algo como perplexidade. "Marina", ele começou, esfregando o nariz, "você entende por que a chamei?" "Entendo", ela respondeu baixinho, sentando-se na cadeira de frente. 3 erros em 1 mês. O último quase foi para a Receita Federal. Se a Nath não tivesse pego... Ele não terminou. Fez um gesto com a mão. "Não é o seu perfil. De jeito nenhum." "Geraldo, Espere, não estou repreendendo. Estou preocupado com você. Talvez valha a pena fazer um exame de verdade? A sério, não na nossa clínica de bairro, onde cada paciente tem 5 minutos. Você ultimamente não está sendo você mesma." Marina assentiu. O que poderia dizer? Que ela própria não entendia o que estava acontecendo, que acordava cada manhã sem sentir o próprio corpo, que a memória se desfazia como areia molhada. "Tire alguns dias", ele acrescentou já mais suave. "Sem descontar das férias. Só descanse e se mostre para alguém de verdade." Marina foi à clínica. A médica geral, doutora Aline, uma jovem com rabo de cavalo e jaleco branco levemente grande demais, a examinou, mediu a pressão, apalpou o abdômen. A pressão estava baixa,
10/6 quando o normal é 12/8. Pulso fraco. Anemia, talvez, ela supôs, e prescreveu exame de sangue completo e encaminhamento ao neurologista. O neurologista, um homem idoso de rosto cansado, pediu que ela caminhasse em linha reta, estendesse os braços, tocasse a ponta do nariz com o dedo. Marina fez tudo, embora o dedo errasse levemente o nariz e ela balançasse ao caminhar. O neurologista anotou algo no prontuário, iluminou seus olhos com uma lanterninha, perguntou se havia dores de cabeça, distúrbios do sono, estresse no trabalho. Tem estresse, ela respondeu. Bem, disse o neurologista, como se isso explicasse tudo. Cansaço crônico com sobrecarga nervosa. Um quadro clássico para a sua idade. Magnésio, vitaminas do complexo B, caminhadas ao ar livre e tente dormir melhor. Marina comprou magnésio e vitaminas na farmácia mais próxima. Tomou o ciclo de 3 semanas como indicado na embalagem. Não adiantou. Nada mudou. O peso matinal persistia. As falhas de memória aumentavam. Certa vez, ela encontrou na cozinha uma panela com arroz queimado e não conseguia lembrar quando havia colocado para cozinhar. Outra vez achou no corredor seu próprio calçado de rua, molhado de chuva, embora tivesse certeza de que havia passado a tarde toda em casa. Marina começou a ter medo, não de forma abstrata, mas concretamente. Medo de enlouquecer. Medo de que certa manhã acordasse sem lembrar quem era ou simplesmente não acordasse. Ela emagreceu 8 quilos. As saias balançavam nos quadris, o blazer pendurava nos ombros como em um cabide. No espelho do banheiro, uma mulher estranha a encarava. Pálida, com bochechas fundas e olheiras escuras que nenhuma base conseguia encobrir. Marina parou de se olhar no espelho, penteava-se às cegas. André observava tudo aquilo com expressão de comiseração. Nas noites, sentava ao lado dela no sofá, a abraçava pelos ombros e dizia baixinho: Mari, talvez você deva pensar em se aposentar. Para que se destruir? A saúde vale mais. Vou arrumar trabalho. Nos viramos de algum jeito. Que trabalho, André? Marina não queria que saísse ríspido, mas o cansaço deixou a voz seca. Você procura há 2 anos. Vou achar. Agora está surgindo uns projetos sérios. Não se preocupe. Ele afagava a cabeça dela, trazia uma manta, colocava à sua frente uma xícara de chá de ervas. Aquele mesmo chá que preparava toda noite. Marina bebia porque era a única coisa da qual, ao que lhe parecia, ela pelo menos se relaxava um pouco. Depois vinha o sono. Pesado, denso, sem sonhos. E pela manhã de novo o corpo de chumbo e o vazio na cabeça. Foi justamente no auge desse pesadelo que Luciana entrou mais uma vez em seu gabinete. Desta vez não se sentou. Ficou de pé na porta, braços cruzados, e falou com decisão, como alguém que pensou muito tempo e finalmente se resolveu. Mari, ouça, a minha irmã Vânia, 3 anos atrás, estava numa situação parecida. Fraqueza, cabeça sem funcionar, memória como peneira. Passou por 10 médicos. Ninguém achou nada. Quase a mandaram para a psiquiatria. Aí ela chegou a um médico antigo, Dr. Victor Carneiro. Atende em uma clínica particular pequenininha na Rua dos Ipês. Cobra barato. Então ele, em 2 consultas, encontrou o problema. Era a tireoide, que todos os outros tinham deixado passar. Ela se tratou e ficou como nova. Luciana depositou sobre a mesa um papel com um número de telefone. Marina olhou para ele. Quis dizer que já estava cansada de médicos, que de nada adiantava ir se ninguém encontrava nada. Mas viu os olhos de Luciana, sérios, quase suplicantes, e ficou quieta. Pegou o papel, ligou naquela mesma tarde, enquanto André não estava em casa. Atendeu uma mulher de voz suave que se identificou como atendente da clínica. Anotou Marina para depois de amanhã, às 10 horas. Doutor. Victor Carneiro pede que traga todos os resultados de exames anteriores, se tiver. Ela acrescentou. A clínica era exatamente como Luciana havia descrito. Pequena, silenciosa, escondida no fundo de um pátio na Rua dos Ipês.
Um edifício de 2 andares de tijolos bege, sem letreiros chamativos, apenas uma plaquinha pequena na entrada. Centro Médico Esperança, consultório particular. Por dentro cheirava não a hospital, mas a apartamento de alguém, madeira, livros e um leve toque de lavanda. No corredor havia 2 poltronas macias e uma mesinha com pilhas de revistas antigas. Na parede, uma reprodução de Almeida Júnior. Uma cena do interior, com luz dourada entre as árvores e uma estrada de terra. A atendente, uma mulher gordinha de meia-idade, com óculos em corrente, conduziu Marina pelo corredor até a última porta. Bateu, abriu. Dr. Victor Carneiro, sua paciente chegou. O consultório era pequeno e parecia não ter mudado em 30 anos. Uma escrivaninha escura, maciça, de carvalho, com marcas nos cantos. Em cima, um abajur verde, uma pilha de prontuários, uma caneta com tampa azul. À direita, uma estante envidraçada com livros médicos, alguns muito antigos, com letras desbotadas. Na parede atrás da mesa, um diploma amarelado com moldura. Ao lado, algumas cartas de agradecimento de pacientes também emolduradas, e uma fotografia pequena, um médico jovem de jaleco branco diante de uma entrada de hospital, pela moda e pelo tom da foto, início dos anos 80. Dr. Victor Carneiro se levantou para recebê-la. Tinha mais de 70 anos, mas se movia com segurança, não apressado, mas cadenciado, como alguém acostumado a que o tempo trabalhasse a seu favor, não contra. Magro, de baixa estatura, com uma barba grisalha bem aparada. Os óculos de aro espesso assentavam ligeiramente tortos no nariz, o que lhe dava a impressão de que encarava o mundo de um ângulo levemente oblíquo. O aperto de mão era seco, leve, mas firme. Sente-se, Marina. Conte-me tudo desde o começo. Marina contou sobre o peso matinal, a tontura, as falhas de memória, os erros no trabalho, o emagrecimento, a pausa na direção, o abandono do espelho. Falou por uns 20 minutos e Dr. Victor Carneiro não a interrompeu. Ele escutava levemente inclinado para o lado e, de tempos em tempos, fazia anotações em um caderninho, não no computador, mas em um caderninho, com uma simples caneta esferográfica. Quando ela terminou, ele não comentou de imediato. Em vez disso, começou a fazer perguntas. E foi aí que Marina entendeu por que Luciana havia recomendado especificamente ele. As perguntas eram diferentes, não onde dói ou como está dormindo, mas completamente diferentes. O que você come no café da manhã? Ele perguntou. Geralmente um sanduíche de queijo, às vezes ovos mexidos. Quem prepara? Meu marido. Na maioria das vezes, meu marido. E no jantar, também ele ou juntos? O que você bebe antes de dormir? Chá. Um chá de ervas. André prepara. Dr. Victor Carneiro ergueu levemente uma sobrancelha, mas não disse nada. Anotou algo no caderninho. Você toma algum medicamento? Vitaminas? Suplementos? Vitaminas, magnésio e B6. E André também me compra umas vitaminas complexas em cápsulas amarelas. Diz que são para a imunidade. Onde elas ficam guardadas? Na cozinha, no armário acima da pia. Mais alguém usa esse armário? Bem, nós dois. É o kit de primeiros socorros. Curativo, analgésico, gotas para o nariz. Dr. Victor Carneiro tirou os óculos, limpou-os com um pano macio que tirou do bolso do jaleco. Colocou-os de volta, olhou para Marina diretamente, sem sorrir. Marina, quero pedir um exame de sangue ampliado para você. Não aquele básico que você já fez, um detalhado com painel toxicológico completo. Isso inclui verificar a presença no organismo de diversas substâncias, inclusive as que os exames comuns não detectam. Toxicológico? Ela repetiu, surpresa. Para quê? Eu não uso nada. Não estou afirmando que você use algo abusivo. Quero apenas descartar todas as possibilidades. Seus sintomas não são típicos de um simples cansaço crônico. Preciso de um quadro completo para entender o que está acontecendo.
Ele lhe estendeu um formulário de pedido preenchido à mão com uma letra pequena e cuidadosa. Você colhe amanhã cedo, em jejum. O laboratório fica no primeiro andar. Os resultados ficam prontos em 3 dias. Venha com eles. Marina colheu sangue na manhã seguinte. A enfermeira, uma mulher idosa de mãos gentis, encontrou a veia com habilidade, encheu alguns tubos, colou um algodão no cotovelo. Não tire por uns 15 minutos, disse ela. Marina sentou obedientemente no corredor, pressionando o algodão e ficou pensando. Para que toxicologia? O que ele suspeita? Estava ansiosa, mas nessa ansiedade surgiu algo novo, fraco, quase imperceptível. A esperança de que alguém finalmente descobrisse o que estava acontecendo. Os 3 dias passaram devagar. André não notou nada. Marina não lhe contou sobre a visita ao consultório do Dr. Victor Carneiro. Nem ela mesma conseguia explicar por quê. Simplesmente ficou calada. À noite bebia o chá dele como de costume. Pela manhã acordava com o mesmo peso. No 3º dia, Marina voltou à clínica. A atendente lhe entregou um envelope lacrado com os resultados. Ela percorreu o corredor conhecido. Bateu na porta do consultório. Doutor. Victor Carneiro a recebeu de pé, tomou o envelope, acenou para a cadeira, sentou-se à mesa, abriu o envelope cuidadosamente com um estilete, tirou o formulário, várias folhas grampeadas e começou a ler. Marina observava seu rosto e viu como ele ia mudando. Primeiro a concentração, depois um leve movimento das sobrancelhas quase imperceptível. Então ele tirou os óculos, limpou-os, colocou-os de novo, releu. Os dedos que seguravam o formulário tremiam levemente. Marina, disse ele, e sua voz soou diferente da última vez. Com cuidado mais baixo, repita-me seu sobrenome de casada. Soares. Uma pausa longa, pesada. Dr. Victor Carneiro pousou devagar o formulário sobre a mesa. Marina viu como a cor foi drenando do rosto dele, não de repente, mas gradualmente, como se alguém girasse uma torneira invisível. Seu marido, por acaso, não é André Soares? O coração bateu tão forte que ela sentiu o pulso na garganta. É. Por quê? Ele desviou o olhar. Fitou a janela onde do lado de fora balançava um galho de ipê. Ficou em silêncio por 5, 10 segundos. Então se voltou. Me ouça com atenção. Aqui estão seus resultados. Veja você mesma. Ele girou o formulário em direção a ela e apontou para uma linha no meio da página. Marina se inclinou. Ela não era médica, mas o formulário estava formatado de forma compreensível. À esquerda, o nome do marcador. À direita, os valores. Mais à direita, a faixa normal. Uma linha estava destacada em vermelho. Benzodiazepínicos. Detectado. Concentração. E depois seguiam números que nada lhe diziam. Abaixo, outra linha também vermelha, com o nome de um medicamento que ela nunca havia ouvido. O que isso significa? A voz saiu rouca, quase em sussurro. Dr. Victor Carneiro entrelaçou as mãos sobre a mesa e falou de forma equilibrada, como alguém que escolhe cuidadosamente cada palavra. Significa que em seu organismo há regularmente a presença de poderosos medicamentos psicotrópicos, sedativos do grupo dos benzodiazepínicos. Essas substâncias são prescritas somente com receita médica e somente em doses rigorosamente controladas. Com o uso prolongado, elas causam exatamente os sintomas que você me descreveu: sonolência, letargia, falhas de memória, confusão, dificuldade de concentração. Algum médico já lhe prescreveu isso? Não, não tomo nada do tipo. Tem certeza? Nenhum médico lhe indicou sonífero, tranquilizante, calmante? Não, só magnésio e vitaminas. Dr. Victor Carneiro assentiu, tirou os óculos, colocou-os sobre a mesa. Sem eles, os olhos pareciam menores e mais velhos, cansados, mas aguçados. Então a conclusão é uma só. Alguém está lhe dando isso sem o seu conhecimento. O silêncio no consultório ficou espesso, quase palpável. Marina ouvia o relógio tiquetaqueando na parede ao lado, a brisa roçando o galho do ipê no vidro, e o próprio coração batendo, fundo e pesado,
como se tentasse sair para fora. Dr. Victor Carneiro se levantou da mesa, foi até a estante envidraçada, abriu a porta, tirou da prateleira de cima uma pasta fina de papelão cor de bege com cadarços. Voltou ao lugar, desatou as fitas. Dentro havia algumas folhas. "Preciso lhe contar uma coisa", disse ele, e sua voz adquiriu algo que antes não estava lá. Tensão, quase culpa. "Cerca de 8 meses atrás, veio me consultar um homem. Disse que se chamava André. Não deu o sobrenome. Aparentava uns 45 anos, talvez um pouco mais. Bem cuidado, olhos castanhos. Falava com calma, educação." Marina parou de respirar. Ele disse que a esposa estava em estado grave. Crise nervosa, ataques de pânico, insônia. Perguntava quais medicamentos poderia dar para... Doutor. Victor Carneiro consultou suas anotações. "Acalmá-la." Foi exatamente essa a expressão que ele usou. Indiquei as recomendações padrão, sedativos suaves, sem receita, valeriana, erva cidreira, melatonina à noite. Expliquei que medicamentos sérios só podem ser receitados por médico responsável e somente após avaliação. Ele virou a folha. Ele foi embora e 2 semanas depois voltou. Desta vez, a conversa foi diferente. Fazia perguntas mais específicas. Que doses eram necessárias para a pessoa ficar mais calma, para não se agitar e não discutir? E mais, quais os efeitos colaterais do uso prolongado? Interessavam-lhe especificamente os efeitos colaterais: perda de memória, confusão, letargia, diminuição da vontade. Fazia essas perguntas como quem faz uma lista de compras. Dr. Victor Carneiro tirou os óculos novamente. Era claramente um hábito nos momentos de tensão interior, e olhou para Marina nos olhos. Aí me pus em alerta. Respondi de forma vaga. Disse que tais medicamentos não podem ser administrados sem prescrição, que isso é crime. Ele ouviu, assentiu e foi embora. Não voltou mais. Eu não sabia seu sobrenome, não sabia quem era a esposa, mas guardei o rosto dele. E agora, quando a senhora disse Soares, lembrei de um detalhe. Ele pagou com cartão bancário. Nosso terminal emite recibo com o nome do portador. Na época dei uma olhada maquinal e lampejou. André Soares. Não dei importância. E agora? Ele se calou. Marina ficou imóvel. As mãos repousavam nos joelhos. Ela não as sentia. Na cabeça, naquela cabeça que nos últimos meses funcionara como em neblina, algo subitamente ficou assustadoramente claro. Como se alguém acendesse a luz em um quarto escuro e ela visse tudo de uma vez. Cada xícara de chá noturna, cada cápsula amarela, cada "você trabalha demais", cada "que tal se aposentar?". "Você quer dizer que meu marido..." Ela não conseguiu terminar. A garganta apertou. "Doutor." Victor Carneiro falou devagar, pesando cada palavra como um cirurgião pesa o movimento do bisturi. "Quero dizer o seguinte: no sangue da senhora foram encontrados medicamentos que nenhum médico lhe prescreveu. A senhora afirma que não os ingere conscientemente. E seu marido veio me consultar 8 meses atrás com perguntas que diziam respeito diretamente às propriedades e aos efeitos desses medicamentos. Sou médico, não investigador. As conclusões a senhora pode tirar sozinha, mas recomendo fortemente que leve isso a sério. Muito a sério." Ele lhe estendeu uma cópia do formulário com os resultados. "Esta é a sua via. Guarde em um lugar seguro." E acrescentou, baixando levemente a voz, embora no consultório não houvesse mais ninguém. "E mais uma coisa. Tome cuidado. Se o que estamos pensando for verdade, não demonstre que sabe. Não ainda. Primeiro se proteja." Marina pegou o formulário. Os dedos não obedeciam, e o papel amassou levemente. Ela se levantou, quis agradecer, perguntar o que fazer agora, mas as palavras não vieram. Dr. Victor Carneiro pareceu entender. Simplesmente assentiu e disse: "Você tem meu telefone. Ligue a qualquer hora." Marina saiu do consultório, percorreu o corredor passando pela reprodução de Almeida Júnior, pelas poltronas macias, pela atendente que lhe dizia algo. Não ouviu.
Empurrou a porta de entrada, saiu na varanda e parou. O ar estava fresco, com cheiro de terra molhada e jasmim. Por perto passou um carro, bateu à porta de um prédio, riu uma criança. O mundo continuava sua vida como se nada fosse. E dentro de Marina, tudo desmoronou. Silenciosamente, sem som, como desaba uma casa a que retiraram a fundação. Ela ficou na varanda da clínica, apertando contra o peito a pasta com os resultados. O primeiro impulso foi ir para casa, atirar aquele formulário na cara dele, gritar, exigir explicações. O corpo já se moveu em direção ao ponto de ônibus, mas algo dentro dela, talvez aquela parte da mente que finalmente funcionava sem a névoa química, a deteve. Se André perceber que ela sabe, vai destruir tudo. Vai lavar o pote do chá, jogar fora as embalagens, apagar o histórico de buscas no celular, e não restará nada além do formulário e das palavras de um médico idoso que podem ser descartadas como coincidência. Marina tirou o telefone e discou para Luciana. Luci. A voz saiu falha. Teve que engolir em seco. Pode vir me buscar? Estou na Rua dos Ipês, em frente à clínica. O que aconteceu? Luciana percebeu algo no tom instantaneamente. Você vem, eu conto no carro. Luciana apareceu 20 minutos depois, em seu velho Fiat azul. Marina entrou no banco do passageiro, fechou a porta e ficou alguns segundos olhando para a frente em silêncio. Então começou a falar. Contou tudo, os exames, os benzodiazepínicos, as visitas de André ao consultório do doutor. Vitor Carneiro, as perguntas sobre dosagens e efeitos colaterais. Falou de forma uniforme, sem lágrimas, quase mecanicamente, como costumava ler nas reuniões os relatórios de contas a receber. Luciana ouviu sem interromper. Apenas os dedos no volante ficaram brancos, embora o carro estivesse parado. Quando Marina se calou, Luciana não exclamou, nem disse impossível ou você tem certeza? Ela girou a chave de ignição e disse uma única frase. Não volte para casa, vamos para a minha. Na casa de Luciana, Marina passou a noite. Dormiu no quarto de hóspedes em um sofá encovado, debaixo de uma manta xadrez que cheirava a amaciante e levemente a pelo de gato. Luciana tinha um gato ruivo velho, mingau, que imediatamente se acomodou aos pés de Marina. Para André, ela ligou e disse que havia ficado na casa da amiga, que beberam vinho, que não poderia dirigir. Ele respondeu com calma. Tudo bem, descanse. Vou assistir televisão aqui. Uma voz normal, um marido atencioso. Marina ficou deitada no escuro, ouvindo Luciana tilintar louça na cozinha do outro lado da parede, e foi repassando os últimos meses. O chá de ervas toda noite, as cápsulas amarelas para a imunidade. Você trabalha demais. Que tal se aposentar? Cada palavra, cada gesto, tudo o que ela interpretara como cuidado, agora se organizava em outro retrato. E daquele retrato dava vontade de uivar. Na manhã seguinte, Marina voltou ao apartamento, mas não sozinha. Luciana esperava lá embaixo, no carro com o motor ligado. André havia saído para suas reuniões de projeto, assim ele chamava suas ausências de casa, que duravam geralmente 3 ou 4 horas. Marina tinha tempo. Começou pela cozinha. Abriu o armário de cima onde ficava o kit de primeiros socorros. Um estojo plástico com tampa, cheio de curativos, termômetro, analgésico, gotas para o nariz. Ao lado, um pote de cápsulas amarelas. Ela o examinou. O rótulo era comum, de farmácia, complexo de vitaminas e minerais. Abriu a tampa, despejou algumas na palma da mão. Cápsulas normais, lisas, sem marcação. Ela separou 2 em um saquinho pequeno. Depois veio o chá. Na prateleira ao lado do fogão havia 3 latas de metal, chá preto, verde e a mistura de ervas. Aquela mesma que André preparava para ela todas as noites. A lata era opaca, com tampa basculante. Marina abriu-a, olhou por dentro. Por cima, folhas secas, galhos, flores. Um chá de ervas comum de farmácia. Ela mergulhou a colher mais fundo, mexeu. No fundo reluzeu algo branco. Ela usou outra colher para ver melhor e constatou.
Entre as ervinhas marrons e verdes mais ao fundo, havia um pó branco e fino, não em grumos, mas distribuído de forma uniforme, como se tivesse sido cuidadosamente misturado ao chá. Era exatamente o que parecia. Comprimidos triturados até virar pó e incorporados às ervas, invisíveis a olho desatento, solúveis na água quente a cada xícara preparada. Aquilo não parecia erva. As mãos tremeram. Marina despejou parte do conteúdo do fundo da lata em um saquinho plástico com fecho que havia trazido consigo. Fechou a lata, recolocou no lugar. Deu seguimento ao corredor. Casacos, sobretudos, botas. Marina verificou os bolsos do casaco de inverno de André, azul marinho, de pluma, pendurado no último gancho. No bolso direito, nada. No esquerdo, um papel amassado. Ela o abriu na palma da mão. Era um cupom de uma farmácia chamada Farmavida, na Rua da Independência, com data de 4 meses atrás. Item: clonazepam, comprimidos, 30 unidades. Valor: R$ 45. Pagamento em espécie. Clonazepam. Marina não era médica, mas havia visto esse nome na internet certa vez durante uma noite de insônia, quando procurava sonífero e topou com um artigo sobre medicamentos de venda restrita. Benzodiazepínico, exatamente a classe de substâncias detectada em seu sangue. Ela guardou o cupom na bolsa e foi ao cômodo que André usava como escritório, o antigo quarto de criança. Marina havia pensado certa vez em que seria uma maravilhosa sala para uma criança, mas a vida havia decidido diferente. Agora lá ficavam uma escrivaninha, uma cadeira, uma estante pequena com livros. Ela puxou a gaveta de cima. Canetas, clipes, um pendrive velho, um caderninho. Puxou a segunda. Embaixo de uma pilha de papéis, plantas impressas, aparentemente para fins de aparência, havia uma folha tamanho A4. Marina a puxou. Título: Sinais de incapacidade civil. Como solicitar curatela sobre um familiar. Guia passo a passo. Uma impressão da internet. O texto era longo, 3 páginas, mas a primeira estava à vista. Certas frases saltaram aos olhos. Indivíduo que, em razão de transtorno mental, não é capaz de compreender o significado de seus atos. Ação judicial para interdição civil. Nomeação de curador. O curador administra o patrimônio do interditado. Era isso. Era o motivo. Não dinheiro em envelope, não brincos roubados da caixinha de joias. Não. Algo de maior escala. O apartamento no centro, o sítio, as economias. Tudo o que Marina havia acumulado em 30 anos de trabalho. André não pretendia matá-la. Para quê? Era complicado e arriscado. Ele planejava algo mais simples, transformá-la em um ser sem vontade, levá-la a um estado em que ela não conseguisse trabalhar, não conseguisse pensar, não conseguisse tomar decisões. E depois, tribunal, laudo médico, curatela, e todo o patrimônio passa para seu controle. Marina fotografou a impressão com o celular, recolocou-a sob os projetos, fechou a gaveta, saiu do cômodo. Naquela noite ela voltou para casa como de costume. André estava na cozinha, fritando batatas, cantarolando algo baixinho. Virou-se, sorriu. Ah, oi, como você está? Descansei na casa da Luciana. Sim, obrigada, correu bem. O jantar está quase pronto. Senta, vou fazer seu chá. Marina sentou-se à mesa. André pôs diante dela um prato de batata com almôndega, depois uma xícara de chá de ervas. O cheiro familiar bateu no nariz e ela quase sentiu náusea, mas se conteve, sorriu, pegou a xícara e fingiu beber. Quando ele virou de costas para a pia, lavando a frigideira, Marina se levantou depressa, foi à torneira com a desculpa de lavar as mãos e, em um único movimento, derramou o chá no ralo. Abriu a água para disfarçar, voltou à mesa. Chá gostoso, ela disse. Fiz fresco. Tem melissa especialmente para você. Obrigada, Andrezinho. Ela comia a batata e olhava para as costas dele. Os ombros largos sob a camiseta doméstica, a nuca bem aparada,
os gestos confiantes de quem lava a louça. O homem que ela havia deixado entrar em sua casa, em sua vida, que por mais de 2 anos metódica e diariamente misturava veneno em seu chá e a observava definhar, e sorria. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou com os olhos abertos, ouvindo a respiração uniforme de André ao lado, e pensava, como eu não vi, como não senti. Mas depois se lembrou, ela não podia ter visto. Ele literalmente havia desligado seu cérebro, quimicamente. O que ela tomara por cuidado era veneno. Cada xícara de chá, cada cápsula, cada palavra afetuosa, parte de um plano. Na manhã seguinte, Marina acordou às 6. Pela primeira vez em meio ano, a cabeça estava límpida. Nenhum peso, nenhuma névoa, nenhum algodão nas pernas. Ela ficou deitada e sentiu seu próprio corpo, cada músculo, cada articulação. A sensação era tão incomum que ficou alguns minutos simplesmente respirando, se acostumando. Uma noite sem o chá dele, e já a diferença. Por intermédio de conhecidas de Luciana, Marina encontrou uma advogada. Nina Alves atendia em um pequeno escritório no 3º andar de um centro comercial. 2 cômodos, secretária na recepção, licença emoldurada na parede e um calendário com gatinhos que, de algum jeito, não combinava com a área de atuação. Nina se revelou uma mulher de uns 50 anos, baixa, corpulenta, com cabelo curto e um olhar penetrante por baixo de pálpebras pesadas. Especializava-se em direito de família e crimes contra a pessoa. Marina espalhou tudo na mesa da advogada. Os resultados do exame do consultório do Dr. Victor Carneiro, o saquinho com o pó da lata de chá, o cupom do clonazepam, a foto da impressão sobre curatela. Nina organizou tudo como se fosse um jogo de paciência e examinou por uns 10 minutos em silêncio. Depois ergueu a cabeça. Marina, isso não é uma briga de casal. Isso é envenenamento sistemático. Artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Lesão corporal grave dolosa. Se a perícia mostrar que as doses foram aumentando, e pelo quadro que você descreve isso é provável, pode ser enquadrado como tentativa de homicídio, com base no artigo 14, combinado com o artigo 121. Ela tamborilou o dedo sobre a foto da impressão. E isso aqui é o motivo. Ele pretendia interditar você civilmente, tornar-se curador e assumir o controle do seu patrimônio. Apartamento, sítio, contas. O esquema não é novo, mas normalmente difícil de provar. A senhora teve sorte. Tem em mãos a toxicologia, as provas materiais e uma testemunha, o médico. Nina ajudou a redigir a queixa à polícia de forma rigorosa, com todos os documentos anexos, a indicação dos artigos legais e as referências aos resultados dos exames. Em paralelo, Marina realizou uma perícia independente em laboratório oficial. Colheu sangue novamente em outra instituição para que os resultados não pudessem ser contestados. Eles confirmaram benzodiazepínicos no mesmo nível. A mistura de ervas da lata foi enviada para análise química. O laudo chegou uma semana depois. Na composição foi detectado clonazepam triturado e traços de outro sedativo. A polícia deu início à investigação. Marina continuou morando com André. A advogada insistiu nisso. Se você sair agora, ele vai desconfiar. Enquanto corre o inquérito, haja normalmente. Não beba o chá, não engula as cápsulas, mas não demonstre nada. Foram as 2 semanas mais pesadas na vida de Marina. Sentar à mesma mesa com o homem que a envenenava e sorrir. Ela aprendeu a derramar o chá sem ser notada. Aprendeu a esconder as cápsulas no bolso e jogá-las fora em uma lixeira pelo caminho para o trabalho. A cada manhã, a cabeça ficava mais clara, e com essa clareza chegava uma raiva fria, concentrada, contábil. Marina contava os dias. O inquérito avançou depressa. Descobriu-se que André Soares não era engenheiro de projetos, não tinha diploma. Nos últimos 10 anos sobrevivera de biscates, carregador, segurança, motorista avulso. Acumulara dívidas de R$ 220 mil, microcréditos, cartões de crédito,
Dívida com conhecido. As receitas de clonazepam foram obtidas por meio de um funcionário de uma clínica do bairro chamado Ribeiro, que servia de intermediário entre André e um médico daquela mesma unidade. Por R$ 300 por prescrição, o médico assinava os receituários sem examinar nenhum paciente, um esquema pelo qual ambos já respondiam a registros policiais que não haviam avançado por falta de denunciante formal. Outro detalhe que tirou o fôlego de Marina. André havia sido casado antes dela. O primeiro casamento terminara 6 anos atrás. A ex-esposa chamava-se Natália. Ela agora morava no interior, para onde havia ido logo após o divórcio. O investigador a contatou, e Natália contou tudo. No último ano e meio do casamento, ela sofria dos mesmos sintomas: fraqueza, falhas de memória, incapacidade de se concentrar. Os médicos não encontravam nada. O que a salvou foi que a própria irmã deu o alarme e literalmente a levou para longe de casa por 1 mês. Sem André, sem os chás e as vitaminas dele, Natália recobrou a si mesma em 3 semanas. O divórcio ela firmou por procuração. Foi embora e nunca mais voltou. Não prestou queixa à polícia, por medo de que não a acreditassem. André foi detido numa manhã, às 7h. Ele estava justamente saindo do prédio de jaqueta e mochila, indo para algum lugar. Marina observava da janela da cozinha, atrás da cortina. 2 investigadores à paisana se aproximaram ao pé da porta. Um mostrou a credencial, o outro disse algo. André parou e Marina viu seus ombros sofrerem um espasmo breve, quase imperceptível. Depois, ele se endireitou e caminhou com eles até o carro. Não olhou para trás. Ela se afastou da janela e sentou-se à mesa da cozinha. À sua frente estava uma xícara, vazia, limpa. Pela primeira vez em muito tempo, naquela mesa não havia o chá dele. O julgamento foi marcado para 9 meses depois. Todo esse tempo, Marina viveu como se estivesse reaprendendo a caminhar, não no sentido literal, embora fisicamente também tivesse de se recuperar. O organismo, envenenado por meses de química, voltava a si devagar. As primeiras semanas após a detenção de André, ela dormia 12 horas por dia. E era um sono diferente. Não aquela queda surda que os comprimidos provocavam, mas um sono verdadeiro, vivo, com fragmentos de sonhos, após o qual ela acordava e sentia que havia descansado. A memória retornava aos poucos. Primeiro as coisas pequenas, onde estavam as chaves, o que havia comido no café da manhã, sobre o que conversara com a colega na véspera. Depois coisas maiores, números de telefone, datas, fórmulas de trabalho que antes ela acionava automaticamente e que no último ano recordava com sofrimento, olhando para o teto. Ela foi a uma psicóloga, uma mulher de meia-idade chamada Tatiana, que atendia em um pequeno consultório com luz amarela suave e cheiro de óleo de laranja. No início, Marina não acreditava nessas conversas. Sentava de braços cruzados, respondia em monossílabos, mas Tatiana não a apressava. Na terceira sessão, Marina de repente começou a falar e não conseguiu parar por 2 horas. Falou não sobre André, sobre ela mesma, sobre como por 10 anos havia temido a solidão, sobre como havia querido tanto ter alguém ao lado que não percebeu o óbvio, sobre a vergonha que a queimava por dentro, não por causa dele, mas por causa de si mesma, da própria cegueira. Ela voltou ao trabalho 3 meses depois. Os colegas sabiam. Em um ambiente de trabalho, essas coisas não ficam escondidas. Ainda mais que o caso chegou às notícias locais, embora sem revelar os nomes. Mas ninguém fez perguntas indiscretas. Nath, a mesma estagiária que havia encontrado o erro no relatório, em silêncio, pôs na mesa de Marina um pequeno vaso com uma violeta, exatamente como as que ficavam no parapeito da janela em sua casa. De onde ela sabia, era um mistério. Marina olhou para a flor, depois para Nath, e os lábios lhe tremeram. Mas ela se conteve, assentiu e disse: "Obrigada, Nath." Vou colocar na frente do monitor. Geraldo a chamou no primeiro dia, mas não para falar de trabalho. Sentou-se à sua frente, rodou uma caneta nas mãos e disse: "Marina,
Eu me sinto culpado com você. Naquela época eu pressionava por causa dos relatórios, mas devia ter agido de outro jeito. Marina abanou a cabeça. O senhor não podia saber, Geraldo. Ninguém podia. Luciana ficou ainda mais próxima. Ligava toda noite, não para perguntar como você está, do que Marina já estava enjoada, mas sobre coisas cotidianas banais. No mercadinho tem desconto no requeijão. Quero comprar para você? O mingau subiu no armário de novo e fica miando, imagine. Comecei uma série nova, um lixo total, mas me fisgou. Era exatamente o que precisava, normalidade humana, quente, sem drama. Nos fins de semana elas iam juntas ao sítio e Luciana, que na vida nunca havia pegado em uma pá, cavava canteiros de forma desajeitada, reclamava dos mosquitos e preparava chá. Simples, preto, de sachê. Marina a observava ali com a chaleira e às vezes se pegava pensando: isso sim é cuidado de verdade, sem fundo falso. A mãe soube de tudo por último. Marina foi lentamente adiando. Queria poupá-la, mas quando chegou o julgamento, esconder tornou-se impossível. Ela foi visitar Dona Zenaide num domingo. Levou pastéis de repolho de uma padaria que a mãe adorava. Elas sentaram na cozinha, tomaram chá, de verdade sem adulterações, e Marina falou baixinho, com calma, escolhendo as palavras para não assustar. Mas a mãe entendeu tudo de imediato. O rosto dela ficou pequeno e velho, os lábios começaram a tremer. Ficou calada por um longo tempo, depois chorou. De mansinho, como choram as mulheres idosas quando algo se quebra por dentro. Sem som, só os ombros sacudindo. Fui eu a culpada, ela murmurou, amassando um guardanapo. Fui eu que disse, homem bom, calmo. Fui eu que te incentivei a ficar com ele. Mãe. Marina pegou-lhe as mãos, secas e quentes, com as veias salientes. Mãe, ele enganou a todos, não só você, a mim, as amigas, a Silvana que nos apresentou. Ele sabe fazer isso. A culpa não é sua. Dona Zenaide balançava a cabeça e chorava. Marina ficou sentada ao seu lado, segurando-lhe as mãos e esperando. Quando a mãe finalmente se acalmou, Marina serviu-lhe chá fresco, empurrou um pastel e disse: está tudo certo, mãe. Já passou. Estou bem, de verdade. O julgamento aconteceu no tribunal, em uma sala no 3º andar, austera, com bancos de madeira e o brasão na parede. Havia pouca gente. Marina com a advogada, o investigador, alguns jornalistas de veículos locais. Dr. Victor Carneiro compareceu de terno cinza escuro, de corte antiquado, com a gravata bem amarrada. Depôs com calma e precisão. Descreveu as 2 visitas de André, as perguntas que ele havia feito. O juiz ouvia atentamente. Do interior veio Natália, a ex-esposa de André, uma mulher baixa e magra de uns 40 anos, com cabelo bem curto. Ela estava nervosa, ficava puxando a alça da bolsa, falava baixinho, mas contou tudo. A fraqueza, as falhas de memória, como a irmã a havia levado de casa e como ela voltou a si em 3 semanas. Sobre o medo que sentiu de ir à polícia. A sala ficou em silêncio quando ela terminou. O juiz escrevia algo sem erguer a cabeça. André estava sentado atrás da grade com algemas. Marina se forçou a olhar para ele uma única vez. Ele quase não havia mudado. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo olhar tranquilo e atento. Quando lhe deram a palavra, ele falou com calma, como sempre. Eu dava o medicamento à esposa por cuidado. Ela dormia mal, ficava nervosa, queria ajudar. A voz era equilibrada, convincente. Por um instante, Marina teve a impressão de ouvir novamente aquele André que se sentava ao seu lado na cama e lhe acariciava a mão. Mas apenas por um instante. Sentença: 6 anos de privação de liberdade com base no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Casamento dissolvido. Indenização por dano moral em favor da vítima. Marina saiu do prédio do tribunal em abril. Na rua estava quente. Cheirava a asfalto molhado e jasmim em botão. Luciana esperava ao lado do carro.
Fumava. Ela fumava raramente, só quando estava nervosa. Viu Marina, jogou o cigarro na lixeira e se aproximou. Então, 6 anos? Luciana assentiu, abraçou-a. Ficaram assim em silêncio, na escadaria do tribunal, enquanto as pessoas passavam com suas próprias vidas. Depois do julgamento, a vida não voltou ao que era. Tornou-se maior. Não imediatamente, mas aos poucos, como quem reaprende a respirar fundo depois de muito tempo vivendo com o ar pela metade. Marina voltou a dirigir sem medo dos cruzamentos, voltou a confiar na própria mente, voltou a reconhecer no espelho a mulher que sempre foi. No trabalho, os relatórios tornaram a fluir com a precisão de antes, e pela primeira vez ela não sentia que precisava provar nada a ninguém. O sítio também ganhou outro significado. Ela reformou o gazebo com as próprias mãos, mantendo o corrimão esculpido pelo pai intacto. Plantou novas mudas, ampliou a horta e passou a passar mais fins de semana ali, não para fugir, mas para celebrar o silêncio verdadeiro, aquele que acalma e não apaga. Com o tempo, a casa no centro deixou de carregar lembranças pesadas. Ela trocou as cortinas antigas por outras claras, deixou entrar mais luz. Não era apagar o passado, era abrir espaço para o que viria. Voltou a receber amigas para jantar, a rir alto na cozinha, a ouvir música no rádio antigo enquanto preparava café. Às vezes passava pela clínica do Dr. Victor Carneiro, não como paciente, mas como alguém que faz questão de agradecer silenciosamente. Ele preparava um chá simples preto, na velha chaleira de metal. Conversavam sobre livros, sobre a cidade, sobre a vida. Certa vez ele disse: "Um médico não é apenas quem trata, mas quem enxerga." Marina respondeu com um sorriso tranquilo. E um paciente também precisa aprender a se enxergar. Ao sair dali, ela olhou pela janela e viu o ipê florido, amarelo intenso contra o céu claro. Num dos galhos, um bem-te-vi cantava alto, como se anunciasse começo e não fim. Marina sentiu algo diferente. Não alívio, não vingança, mas paz. Ela não tinha recuperado apenas a saúde, recuperara a si mesma, e dessa vez sabia reconhecer o que é cuidado de verdade, inclusive o que vinha dela própria. Obrigado por terem ouvido a história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Se gostaram, se inscrevam no canal.